Fala pessoal, Laerte da Salt Solutions aqui para vocês mais uma vez e nesta aula pessoal eu vou ensinar novamente como vocês resolverem problemas, transformando tarefas manuais em tarefas automáticas e utilizando o tempo de uma maneira muito mais estratégica. E basicamente o problema que a gente vai resolver hoje é como empilhar planilhas ou empilhar bases de dados uma em cima da outra para a gente analisar de maneira consolidada e não de maneira diversa, onde dá muito trabalho para se fazer. Então vem comigo para mais uma aula. Antes de iniciar esse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem tem um tipo de problema parecido e se inscreve aqui no canal. Já vou colocar meu óculos aqui, pessoal, que vocês já sabem do meu bordão, eu sou meio cegueta, mas bora lá. Primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é qual que é o tipo de problema que a gente precisa resolver. Então, para isso, eu vou abrir aqui a minha pasta de trabalho, onde é muito comum, tá? Eu renomei até como faturamento 2024, mas não é 2024, é somente como base faturamento. Então, é muito comum nas empresas ter uma pasta de faturamento onde as pessoas vão extraindo informações do sistema e elas extraem novamente por mês. Então extrai do mês de setembro, depois do mês de outubro, novembro, dezembro e assim sucessivamente. E é muito comum elas armazenarem essas informações em um determinado local para que facilite a análise das pessoas que precisam realizar justamente as devidas análises. Ficou até redundante, mas é exatamente isso. E as pessoas, quando elas vão analisar algumas informações, o que basicamente elas fazem, tá? Eu vou simular aqui para vocês. Então, eu vou abrir um arquivinho Excel em branco, tá? Ele tá abrindo aqui e eu vou jogar ele aqui para outra tela. Então, é muito comum acontecer isso, tá? Então, putz, o seu diretor, o seu gerente chega em você e fala lá, ou seu nome, João, Gabriel, Pedro e por aí vai. Eu preciso que você analise as informações dos últimos 3 meses de 2024. Então, o que normalmente a gente faz? A gente vai lá na nossa pasta, vai nos últimos meses de 2024, que é outubro, novembro e dezembro, abre aqueles arquivos, tudo de maneira manual, tá? E feito isso, o que a gente faz? A gente habilita a edição, como em toda planilha que a gente abra, seja CSV, seja Excel, né, independente do ano. A gente copia as informações, a gente volta aqui na nossa pasta que a gente precisa analisar, né, pra gente não apagar as informações de lá, dá um Ctrl V, que ó, exatamente isso que a gente faz, tá? Quer dizer, a gente não, o que vocês fazem. Apaga a planilha que acabou de copiar, entra na outra planilha, copia daqui de baixo, né, ó. Aí volta aqui, ó, e cola novamente. Aí volta lá aqui em cima, fecha. Vem aqui na planilha de novo, né, não copia a coluna, porque já aprendeu que isso dá errado. Então volta aqui, ó, cola onde tem que analisar e vai fazendo isso corriqueiramente. Imagina se vocês têm 20 bases não, né? 20 bases, falei no singular, e você tem que fazer isso de maneira manual. Imagina o trabalho que tem. Então aqui uma base de dados fictícias, tá? Onde a gente tem a data de venda, quantidade de material, o nome material, código, data de entrega, valor unitário, e assim sucessivamente. Então eu vou colocar, transformar essas colunas em data aqui, só para vocês verem o que as pessoas fazem normalmente, e muito provavelmente vocês fazem, tá? Vou clicar em Ctrl Shift L, colocar um filtro aqui na coluna data de venda e vou filtrar, por exemplo, só outubro de 24 e vou ver quanto que eu tive de valor total. Então, valor total, vou transformar minha coluna também em número inteiro aqui, tá? Valor total de 280 mil de faturamento só na data de venda. E depois filtro outro mês. Opa, aí depois filtra só novembro, 260 mil, depois filtra dezembro, opa, e dezembro dá 240 mil. Então vocês fazem isso de maneira manual. E se precisar de mais uma análise para inserir mais um mês, vocês vão lá e copiam somente aquele mês. Então eu vou mostrar nessa aula como vocês vão conseguir resolver esse tipo de problema, perfeito? Então vem comigo. Eu vou fechar essa planilha aqui, fechar não, tá? Eu vou aproveitar ela. Então, vou selecionar a minha coluna A, clicar em Ctrl Shift seta para direita e vou dar um Ctrl menos para ele apagar todas as minhas colunas. Perfeito? Feito isso, se vocês estão utilizando o Excel a partir de 2016, ele vai ter essa guia dados aqui em cima, tá vendo? Se não, vou deixar um link de uma outra aula aqui mostrando como ativar o famoso Power Query dentro do Excel. Ou também conhecido como falei errado, não sei, Query Editor, exatamente isso. Perfeito, então a gente clicou em dados, a gente vem em obter dados, vem aqui de arquivo, Excel, que a gente vai consumir aquela informação da pasta que a gente está utilizando e vai basicamente selecionar as nossas informações. Então vou selecionar esse arquivo de 2025, de setembro, e vou importar ele, tá? Arquivo importado, ele tá carregando aqui, e basicamente ele vai abrir essa telinha aqui. É essa única tela que a gente precisa dar uma olhadinha no que tá acontecendo. Eu vou clicar nessa vendas, e basicamente a minha aba de vendas lá do Excel,
e ele traz exatamente a planilha que a gente tem lá. Feito isso, eu vou clicar sempre, aqui é um mantra, tá pessoal? Vocês sempre devem clicar em transformar dados, porque sempre vai ter algo que deve ser mexido, perfeito? Vou clicar em transformar dados, ele vai abrir a minha janela do Power Query, é muito parecido com o Excel, a única diferença é que a gente não consegue trabalhar em células, mas somente em colunas e linhas, tá? A gente não consegue vir aqui, ó, e alterar, não consegue. Então ele já tá carregando a minha informação aqui. Aí o que vocês pensam? Tá, Laerte, mas eu carreguei esse arquivo. Pô, se eu alterar esse arquivo aqui, se eu alterar esses dados aqui, eles vão alterar lá na minha fonte? Não. Basicamente, o Power Query ele faz um trabalho de consultar a sua fonte de dados, que no nosso caso aqui é arquivos em Excel, mas pode ser CSV, pode ser um XML, pode ser um PDF também. Então, pessoal, ele faz esse tipo de trabalho, tá? Então, basicamente, ele tem todas essas informações aqui e ele carrega para dentro do Power Query. Então, basicamente, ele carrega para dentro do Power Query e ele cria um ambiente, um banco de dados que se a gente alterar aqui, não vai acontecer nada lá dentro da nossa fonte original, tá? Então, essa primeira preocupação vocês já podem eliminar. Agora, o outro ponto que deve estar na cabeça de vocês devem estar pensando, Laerte, mas caramba, meu, você só subiu o arquivo de setembro. Pense no trabalho que isso dá, você vai ter que subir todos os outros arquivos. Aí é que o Excel, ele tem um pequeno macete, certo? O Excel não, né? Que o Power Query, ele tem um pequeno macete, que é a gente consultar tudo que está dentro da minha pasta. Então, aqui embaixo da minha tabela de venda que está carregado, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em nova consulta, arquivo e vou selecionar a opção de pasta, porque eu quero puxar todos os arquivos que estão dentro da minha pasta de trabalho. Cliquei em pasta, vou selecionar minha pasta de faturamento, ó, ele não mostra nada porque ele seleciona justamente a pasta e vou clicar em abrir. De novo, ele vai carregar aquela tela, certo? E agora, o que vocês vão fazer? Vocês não irão transformar um arquivo por arquivo, vocês irão combinar todos esses arquivos de uma maneira consolidada. Então, ele vai ler o arquivo de janeiro, de fevereiro, de março e assim corriqueiramente, e ele vai consolidar em um único arquivo, que é exatamente o trabalho manual que você e muitas pessoas têm no dia a dia. Então eu vou clicar em combinar e transformar para ele empilhar um arquivo em cima do outro, perfeito? Combinei. Ó, seleciona a aba de vendas, porque essa aba de vendas está presente em todos os outros arquivos, perfeito? Aguardo mais um pouquinho até ele carregar, ele está avaliando a consulta. Aproveitando que você já chegou até aqui no vídeo, eu tenho certeza que você tem um problema parecido e que você conhece pessoas que têm um problema parecido. Então curte, comenta e compartilha com essas pessoas e não se esquece de se inscrever no nosso canal. E agora ele já fez isso pra gente. Então ele criou uma nova tabela chamada faturamento, que tem todas as informações de todos os anos. E além do mais, ele cria até uma pastinha aqui em cima, que é de todo o trabalho que ele tá fazendo. De acessar a pasta, pegar um arquivo como referência, que é isso que a gente faz de maneira manual, e depois ele consolida todos os arquivos um em cima do outro. Só que é importante a gente validar se ele tá fazendo tudo isso mesmo, porque a gente tá trabalhando com tecnologia, e como o ser humano é falho, a tecnologia também pode ser falha. Então eu vou clicar nessa coluna de nome e origem, que é exatamente o nome do nosso arquivo que a gente está trabalhando, e vou clicar em carregar mais para ver se ele está consultando todas as minhas tabelas. Então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, beleza, está consultando tudo, perfeito. Agora outro ponto é a gente dar uma olhada no nome das nossas colunas, e se ele colocou as nossas colunas da maneira correta. Já percebeu aqui que a data de venda, ela está com o tipo errado, ela está com um número inteiro, mas a data de venda é uma data, perfeito? Então, tem algumas outras coisas que a gente precisa dar uma melhorada aqui. Só que de cara, eu vou dar uma olhada na minha coluna data de venda para ver se tem tudo tá preenchido. E de cara, eu tô vendo aqui que tem alguns valores que estão nulos. E como é uma tabela de venda, teoricamente não era para estar, porque se teve uma venda, teoricamente aquela venda ocorreu em uma determinada data. Então eu vou dar um OK para ver o que aconteceu. Ó, tá vindo todo nulo, então tem algum problema a ser resolvido aqui. Basicamente, tá ocorrendo esses problemas somente nesses arquivos. Fevereiro de 25, abril de 25, junho de 25, setembro de 25. Eu vou até tirar um print aqui, só para guardar na minha memória, de tudo que tá dando
um erro, tá? Então, tirei um print aqui com a nossa ferramenta de captura, beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cancelar, tá? Vou vir aqui do lado direito nas minhas etapas aplicadas e vou remover esse filtro de nulo que a gente fez na coluna da data de venda, perfeito? E vou remover o tipo alterado também, porque ele fez alguma besteira aqui e ele não tá puxando da maneira correta. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa tabela de vendas, que é somente da minha... ele tá puxando exatamente aqui, ó. Se a gente vir na etapa de fonte do lado direito, somente do arquivo de 2025 setembro, né? E não é isso que a gente quer puxar, a gente quer puxar de tudo. Clicar com o botão direito na tabela de vendas e clicar em excluir. Feito isso, vou excluir. Agora é onde mora o pulo do gato, tá? Como eu não fiz todos os tratamentos de dados dentro dessa tabela, né? Que a gente consolidou uma planilha em cima da outra, eu vou fechar e carregar, e eu vou fechar e carregar para ele apenas criar uma conexão, para ele não carregar minhas informações aqui para dentro do Excel, perfeito? Ó, apenas criar conexão. Vou dar um OK, OK realizado. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar na minha pasta de faturamento e eu vou abrir exatamente aqueles arquivos que deram problema. E vou abrir também um arquivo que não deu nenhum tipo de problema para comparar por que a minha coluna de data de venda ele tá puxando de maneira errada. Então, ó, o primeiro arquivo, fevereiro de 25. Vou buscar fevereiro de 2024 também, porque não deu problema, né? Não tava com a coluna de data nulo. Abril de 25 também ele deu problema, junho de 25 ele deu problema e setembro de 25 ele também deu problema. Selecionei todos aqui segurando o Ctrl do teclado e agora eu vou dar um Enter para ele abrir. Perfeito, ele tá abrindo arquivo por arquivo aqui. Agora eu vou clicar em habilitar edição, perfeito. Agora eu vou clicar em habilitar edição no de fevereiro de 24, no de setembro de 25, no de abril de 25, fevereiro também de 25. Eu já dei uma olhada aqui, eu vou expandir, selecionei aqui para selecionar linhas e colunas e vou expandir. E eu já notei alguma coisa diferente, que é a data de venda com underline OK na frente, tá? Eu vou abrir a abril de fevereiro de 24 para ver se tem o mesmo tipo de problema. Não, ele tá escrito exatamente como data de venda. Então, eu vou abrir outra planilha aqui de setembro só para ver se é exatamente isso. Perfeito. Então, o problema que a gente conseguiu encontrar aqui, pessoal, é um problema que é corriqueiro em todas as empresas. Porque às vezes o sistema, ele muda uma vírgula no nome da coluna e quando a gente consolida tudo uma embaixo da outra, né, a gente empilha as planilhas, ele dá errado. Então é muito comum a gente sempre fazer uma validação prévia se as nossas colunas estão com os nomes iguais. A gente já conseguiu pegar até mais rápido ali no Power Query. Se o tipo da coluna está igual, antes mesmo a gente fazer qualquer análise para não dar nenhum tipo de problema quando a gente passar esses dados para os nossos clientes, para o nosso gestor, nosso diretor, o CEO da empresa ou quem quer que seja. É sempre importante fazer esse double check, perfeito? Então, basicamente, o que o Power Query ele fez? Ele entrou no primeiro arquivo dentro do diretório, que é janeiro de 24, e o nome da coluna em janeiro de 24 é exatamente data venda. Só que ele não encontrou essa data venda na minha tabela de setembro de 25, abril de 25, fevereiro de 25 e assim sucessivamente. Ele encontrou um OK. Então, o que a gente precisa fazer para dar certo? A gente vai remover essa informação de OK aqui, ó, deletar e o underline também, tá? Irei salvar, vou fechar aqui. A data de venda aqui em fevereiro tá OK, beleza? Vou só salvar aqui. Ó, em fevereiro de 25 não tá OK. Vou salvar e fechar. Abril de 25 vou deletar. Vou dar um Ctrl B agora para salvar, tá? É um atalho. E depois um Alt F4 para fechar esse arquivo. Vou vir aqui na minha célula A1, clicar em F2 e depois apagar. Feito isso, Ctrl B e Alt Tab. E Alt F4, perdão, para fechar. E agora a gente volta nessa pasta 1, que é a nossa pasta de análise. Eu vou até salvar ela aqui em arquivo, salvar como, na minha área de trabalho, só para a gente não perder esse arquivo do Power Query que a gente está trabalhando. Então a gente vai vir aqui em data não, né? No nome, vai colocar análise, vendas, salvei. Agora eu vou vir em consultas e conexões aqui na minha guia dados para justamente verificar se tudo deu certo com os nossos ajustes lá no nosso diretório. Então vou abrir aqui, perfeito. Ó, agora eu vou clicar aqui na guia página inicial e clicar agora em atualizar visualização. Perfeito, então pessoal, eu vou até consultar de novo aqui na minha tabela data venda para vocês verificarem que com aquele ajuste, né, a gente mudou somente o OK ali na nossa coluna, que dos arquivos que estavam com erros, que é fevereiro de 25, abril de 25, junho e setembro também de 25, tá? Vou até fechar isso daqui. E agora, o que a gente precisa fazer toda vez que a gente entra dentro do Power Query, do ambiente do Power Query, na verdade? A gente removeu o tipo alterado e agora eu vou selecionar data venda e selecionar data entrega, que são informações de data. Vou vir aqui na guia transformar, vou vir em tipo de dados e vou colocar como data. Agora eu vou selecionar nome material e código material, também na guia transformar, tipo de dados e vou selecionar
selecionar como texto. Agora eu vou selecionar as minhas colunas de valor unitário e valor total e vou transformar ele em número decimal. Agora eu vou selecionar a quantidade de materiais e antes eu vou dar uma olhada para ver se não tem nenhum material quebrado. Ó, não tem nada, então eu vou vir aqui no tipo de dados e vou selecionar como número inteiro. Porque se o material às vezes ele está em quilos, está em gramas, ele dá um número quebrado e a gente precisa colocar em decimal. Feito isso, clicar em página inicial, fechar e carregar. Perfeito, ele já carregou aqui. E agora, vou clicar do lado direito na minha tabela de consultas e conexões, clicar na tabela faturamento, carregar para tabela e selecionar a minha célula A1 aqui, ó, para ele carregar todas as informações. E vou dar um OK. Então, feito isso, na minha tabela foi carregado exatamente as informações desde janeiro de 24 a janeiro de 25 de maneira automática. Então, imagina que no mês que vem, a gente está em novembro, vai surgir uma tabela nova de novembro de 25. Eu só vou duplicar essa de 24 e vou colocar exatamente aqui, ó. Vou colocar ela como novembro de 25. Feito isso, vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse normal, tá? Em atualizar. Ou seja, tem 2.200 linhas e eu vou atualizar. Ele atualizou, foi para 2.300 linhas. E se a gente vir aqui na nossa data de venda, foi adicionado... Opa! Ah, faltou mudar aqui, ó. Só um minutinho. Tem que mudar também as informações dentro da tabela de novembro. Novembro, habilitar. Boa. Mudar de 24 para substituir para 2025. Boa, substituiu. Ctrl B para salvar. Alt F4 para fechar e vou atualizar novamente aqui. Então, se a gente clicar na nossa coluna de data de venda agora, clicar em 2025, vai estar aparecendo as informações de novembro. Então, você não precisa ficar mais se matando para empilhar, para colocar tabelas de meses ou outros tipos de tabelas, uma em cima da outra de maneira manual. Você economiza talvez de 10 a 15 a 20 minutos diários somente fazendo isso. Encerrando, mais um problema resolvido. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem tem situações parecidas na sua empresa ou no seu trabalho. E não esquece de se inscrever no nosso canal e comenta aqui embaixo qual que é o tipo de problema que você tem no seu trabalho que a gente vai ajudar a resolver.